Uma palavra: planejamento. Planejamento vai mudar o jogo do tráfego do seu lançamento e eu quero falar mais sobre isso aqui com você nesse vídeo. Pronto, agora que eu já chamei sua atenção, eu quero entrar aqui a fundo sobre esse assunto que muita gente, infelizmente, negligencia. Mas eu posso te falar por experiência própria e de várias pessoas que eu acompanho. Eu estou em mentorias de pessoas que fazem 8 dígitos, estão jogando jogos muito altos e todos eles, tá? Todos eles focam muito no planejamento do lançamento e isso faz muita diferença. Então, se você não faz, você precisa fazer e eu quero te mostrar aqui como que você pode fazer. Mesmo que você esteja começando, seja uma estrutura simples, mas que você já comece do jeito certo, ou se você está intermediário ali, já faz lançamentos medianos e quer ir para lançamentos maiores, isso vai ser fundamental para que você eleve o nível do seu tráfego aí no seu lançamento. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou compartilhar com você que é a tela do meu computador, vou te mostrar como que eu faço meu planejamento de lançamento, eu e a minha equipe, como que eu oriento os meus mentorados, as pessoas que estão na minha mentoria de tráfego para lançamento. E também no final eu vou falar uma forma muito simples que você pode dar os primeiros passos, caso você esteja engateando ainda nos lançamentos. Vamos aqui para a tela do computador e eu vou te mostrar o planejamento do Ítalo e do Thiago. Rodrigo, quem é o Ítalo e o Thiago? O Ítalo e o Thiago, vou até pedir para o Daniel, que é o nosso videomaker aqui, colocar a foto deles. Eles são 2 sócios que estão na minha mentoria de tráfego para lançamento. Eles têm uma agência de lançamento e estão fazendo a mentoria comigo. Quando eles chegaram, nos primeiros encontros, já fui alinhando com eles que eles precisavam ter um planejamento de todas as atividades. E aí eu vinha, olha, o que a gente precisa fazer? Isso. Qual é a data? É essa. Quem que vai fazer? Esse aqui é o responsável. E a gente via alinhando. Com isso, eles conseguiram executar todas as etapas do tráfego, do lançamento deles, e isso fez muita diferença. Na verdade, não vai ser nem eu que vou falar, eu vou pedir para o Daniel colocar um trecho aqui da última call que eu fiz com eles falando sobre a diferença que fez no lançamento deles, tá? Vai rodar o trechinho aqui e eu volto na sequência. Eu e o Ítalo, a gente procurou você e tal, para a gente fazer uma mentoria e tudo mais, né? Para a gente melhorar nossos processos. E tudo que estava relacionado à sua mentoria, a gente fez tudo dentro do prazo, a gente estava acompanhando, entendeu? Por quê? Porque tinha alguém ali que estava nos orientando e nos cobrando determinadas tarefas e isso necessitava que a gente cumprisse, entendeu? Para que a mentoria corresse bem e tudo mais. Só que tinha boa parte desse lançamento que não estava dentro desse planejamento, entendeu? Era um planejamento que a gente tinha que olhar como estava sendo feito aqui com você e replicá-lo aqui para nós dois, entendeu? É uma coisa que a gente tinha que replicar. Pronto, agora que você já ouviu eles mesmos falando, eu não preciso nem discutir com você que é fundamental que você faça. Então eu vou te mostrar aqui como que eu defini esse planejamento e eu no seu lugar prestaria muita atenção porque isso vai mudar o jogo para você, tá bom? Então vamos lá. Estamos aqui na tela do meu computador e qual é a ferramenta que eu utilizo atualmente para fazer esse planejamento? É uma ferramenta que se chama Notion. É uma ferramenta que ela é aquele ferramenta tudo em um, que ela tem uma série de funções, mas no nosso caso aqui a gente usa para gerenciar a equipe e gerenciar tarefas. E no meu caso aqui especificamente eu uso bastante para gerenciar todas as atividades que eu preciso fazer durante o lançamento, tanto antes, quanto durante, quanto depois, além de todas as campanhas e tudo aquilo que envolve as campanhas de tráfego do lançamento. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Vou pedir para a Taliane, que é quem cuida aqui da descrição, colocar o link do Notion. Caso você não conheça, você pode clicar lá e conhecer, tá? Fazer seu cadastro gratuito, testar e assim, eu recomendo bastante, beleza? Aqui é exatamente essa plataforma que a gente utiliza aqui para eu ter esse alinhamento com os meus mentorados, para que eu possa estar acompanhando o que eles estão implementando, seguindo ali o passo a passo, e eu cobro muito deles, viu? Eu sou bem chato nesse sentido, fico no pé, tenho que cumprir os prazos, fazer todas as atividades, eu sou bem chato com relação a isso, mas é pro bem deles, e isso impacta diretamente no resultado. Então nós temos aqui, ó, as atividades que eu passei para o Ítalo e o Thiago. Primeiro ponto, a gente tem aqui algumas colunas, tá? Como que eu defino isso? Primeira coluna é somente um checkzinho para poder marcar se aquela atividade ela foi finalizada, se ela tá pronta. Isso ajuda porque quando eu abro aqui, eu tô acompanhando, a gente vai fazer as calls, a gente faz as calls algumas vezes por mês e quando eu entro eu já bato o olho aqui para ver se eles fizeram aquilo que a gente acordou na call anterior, tá? Essa é a primeira conversa que a gente tem. Então quando tá marcadinho aqui, eu sei que tá tudo certo, tá? Então essa primeira coluna é simplesmente para isso. Depois vem uma coluna aqui com as fases do lançamento. Desde o planejamento, né, que é quando a gente define quando vai ser o evento, quanto que vai ser investido, quanto vai acontecer o CPL1, vídeo de vendas, tempo de carrinho aberto, todos esses detalhes a gente define lá no planejamento.
planejamento, até o fechamento de carrinho, debriefing, tudo isso lá no final. Tá? Então aqui tem as fases, eu coloco aqui já todas as fases, ó, distribuição, convite, antecipação, evento, oferta, downsell, planejamento e análise. Se você já me acompanha, você sabe que eu falo de todas essas fases aqui, tá? Que são muito importantes para que você entenda qual momento do lançamento você está. Depois, logo na sequência, vem a terceira coluna, que é a atividade, o que precisa ser feito. E aqui a gente lista todas as atividades que precisam ser executadas. No caso aqui da mentoria, a gente lista inicialmente as atividades do tráfego. Como a mentoria é focada no tráfego para lançamento, eu listo aqui todas as atividades que eles precisam fazer para que no dia que for rodar as campanhas, independente de qual seja a campanha, todo o material que ele precisar já esteja pronto. Isso é fundamental. A gente tem aqui então, por exemplo, a distribuição do budget, que é quando a gente distribuiu o orçamento entre captação e remarketing. A gente tem aqui a produção dos vídeos de conteúdo, que nesse lançamento a gente já acordou que eles iam distribuir o conteúdo, produzir criativos, todas as atividades que a gente vai entrar mais a fundo daqui a pouco, tá? Logo na sequência eu venho a coluna que é fundamental, que é um prazo. Se você não tem um prazo, o que você vai fazer? Você vai procrastinar. Isso é fato. Você fala, poxa, não dá para fazer depois. Não dá tempo. E quando você seta um prazo, você corre para cumprir aquele prazo. E eu sou muito chato nesse ponto, cobrando eles, porque eu me cobro também dos meus prazos. Então essa coluna aqui é para eles estarem acompanhando qual é o prazo final. Em algumas atividades tem prazo início e fim, outras só tem fim, dependendo da atividade. E aqui eles podem se guiar pelo prazo que eles têm para executar aquela atividade. Por fim, aqui, nessa parte das colunas, a gente tem o responsável, tá? Por que acontece? No nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem uma equipe. A gente tem eu que cuido do tráfego, tem o meu sócio que cuida da copy, tem o Josiane que cuida da parte do conteúdo, tem o Daniel que é o nosso videomaker, tem a Taliane que é a nossa copywriter também, que cuida de outra parte. O Fred, que é meu sócio, é copywriter e cuida da parte da oferta, e ela é copywriter também, mas cuida de outras partes do lançamento. Então a gente distribui essas atividades de acordo com a equipe. Quando a gente também trabalha com equipes parceiras de clientes nossos, eles têm lá videomaker, designer deles, e a gente delega as atividades. Então, é muito importante ter o responsável, a pessoa que vai executar aquela atividade. Às vezes é uma pessoa, às vezes são duas, então a gente vem listando aqui. No caso aqui do Ítalo e do Thiago, eles dividem muito as atividades, então quase tudo está atribuído para eles dois. Mas algumas atividades especificamente, ó, por exemplo, essa daqui, ó, a campanha de divulgação das aulas, é o Ítalo que é o responsável. Então tem aqui quem que precisa executar aquela atividade. Beleza? Esse daqui é um overview, tá? Somente dessa parte aqui da planilha. Agora eu quero entrar mais a fundo em alguns detalhes. O que é muito massa aqui do Notion, que eu gosto bastante? Cada atividade dessa tem uma página. Quando eu passo o mouse por cima, ele aparece aqui para eu poder abrir essa página. E dentro dessa página eu posso detalhar algumas informações daquela atividade específica. Como que isso acontece? Deixa eu abrir aqui essa aqui de distribuição do budget. O que que tem? A gente abre aqui, tem novamente a fase, o prazo, se ela está pronta, quem são os responsáveis, e você pode inserir informações aqui dentro. Links, textos, dependendo do que for a atividade, você pode detalhar aqui. Principalmente se você tem equipe, se você está delegando. No nosso caso aqui, a gente tem a planilha de distribuição do orçamento, certo? A gente colocou o link aqui dentro. Então, quando surge alguma dúvida de como o orçamento precisa ser distribuído, desde a fase de distribuição de conteúdo, a fase de convite, né, que é a fase da captação, antecipação, o evento e a oferta. Tá tudo aqui dentro, então quando a gente clica aqui nesse link, ele vai abrir a planilha que a gente definiu aqui, a distribuição do orçamento, beleza? Essa aqui é uma planilha que eu falo em uma outra aula, tá? Vou deixar o link aqui abaixo para você poder conferir, que eu falo sobre distribuição da verba do seu lançamento, tá? Então aqui está a planilha de forma muito fácil, ele consegue abrir aqui, vir nas campanhas e ter informação. Ele tem aqui, por exemplo, na campanha de divulgação da aula 1, eu tenho uma verba aqui de R$100 por dia, por exemplo, tá? Tem aqui a distribuição por dia, isso tudo a gente trabalha numa call, a gente detalha todos os passos do lançamento e ele tem exatamente quanto que ele precisa investir por dia, desde o valor total, por cada etapa e por cada campanha e também por cada plataforma. A gente tem aqui Facebook Ads e tem também aqui as campanhas de Google Ads, tá? Não vou entrar em detalhes aqui nessa planilha, depois você pode assistir a minha aula que eu detalho aqui essa distribuição de orçamento, tá? Viu que fica muito fácil? Eu venho aqui, tô com alguma dúvida nessa atividade, eu abro ela aqui e consigo entender mais detalhes. E se por acaso não tiver cumprido essa atividade, né, ela tiver desmarcada, eu sei que eu preciso abrir aqui e olhar os detalhes dessa atividade para eu poder executar. Então, vou marcar aqui de novo. Isso acontece para todos. E o que eu listei aqui? Deixa eu
ir pontuando cada uma das atividades para você poder entender. Tem aqui distribuição do budget, né, que é a distribuição do orçamento do lançamento, produzir os vídeos de conteúdo, produzir os criativos, aí tinha o prazo aqui até o dia 20 de janeiro para poder fazer isso, porque a campanha de convite ia começar aqui, ó, no dia 1º de fevereiro, que é muito importante terminar os criativos bem antes, não ter que se preocupar mais com isso, trabalhar em outros pontos da campanha de convite e você conseguir executar muito bem essa etapa, tá? Tanto que eles conseguiram um resultado muito melhor, baixaram pela metade o custo por lead, porque eles se prepararam muito antes, definiram um bom planejamento. Isso impactou diretamente na hora de executar as campanhas. É totalmente diferente do cenário de chegar no dia da captação e você não estar com os criativos prontos, improvisar e não ter resultado. Basicamente é isso, tá? Então tá aqui, produzir os criativos, campanha de distribuição de conteúdo, é acontecer do dia 23 ao dia 31, página de captura, né, pronta aqui no dia 29, a campanha começa dia 1º e a página tinha que estar pronta no máximo dia 29. Página de obrigado, e aí quando eu abro aqui, ó, tem o link da página de captura, link da página de obrigado nessa atividade, então eu consigo detalhar cada atividade dentro da página daquela atividade específica. Isso é muito massa e gera um nível de organização muito maior. Na sequência, a gente tem a atividade aqui de follow-up de e-mail marketing, que é como que você vai trabalhar com os leads que se inscreveram no lançamento. Você precisa definir essa automação antes, né, de gerar os leads. Isso aqui é uma coisa que eu não faço aqui na empresa, mas eu pedi para o Fred, que é meu sócio, gravar uma aula explicando para eles como que faz. Então eles sabiam exatamente como fazer. A pessoa se cadastrou, ela recebeu o primeiro e-mail de boas-vindas, depois outros e-mails de antecipação, para que ela não se esquecesse do evento, beleza? Então isso aqui também foi uma parte importante, apesar de não ser do tráfego, como eu sei que eles precisavam, eu passei essa orientação para eles também. Definição de públicos, que é algo também muito importante, você já saber quais os públicos que você vai anunciar, definir a hierarquia antes mesmo de você ir lá e criar a campanha, tá? Eu falo disso também em uma outra aula, vou colocar o link aqui na descrição. Na sequência a gente tem aqui a campanha de convite, né, que é a campanha de captação no Facebook Ads, campanha de convite no Google Ads, que a gente utilizou as duas plataformas. Eles nunca tinham anunciado no Google Ads, eu orientei como que eles poderiam fazer lá, e eles conseguiram implementar e trazer um público muito alinhado lá do Google Ads, porque como eles são do nicho de confeitaria, eles conseguiram anunciar em vídeos de pessoas que estavam assistindo conteúdo de confeitaria. Então, pense como esse público vem muito mais alinhado, eles tiveram também um público bem mais engajado nesse lançamento. Então, isso é muito importante. Campanha de antecipação, que é quando eu começo a lembrar as pessoas que o lançamento está chegando. A gente começou a fazer isso aqui 10 dias antes, porque eles fizeram 3 semanas de captação, a gente trabalhou ali 10 dias de antecipação. Na sequência aqui, a gente tem a atividade de envios de convites, tá? / conteúdo para a audiência de lançamentos anteriores. O que acontece? Eles tinham já uma base de lançamentos anteriores e eles precisam trazer essa audiência para esse lançamento. Foi uma atividade que eu orientei eles, como não sou eu que faço. Teve uma pessoa aqui da minha equipe que gravou esse conteúdo para eles, que foi o Josione, explicando como que eles trabalham para trazer essa audiência do lançamento anterior para o lançamento atual. Na sequência aqui a gente tem o evento, que foi o conteúdo de pré-lançamento que eles fizeram. Eles fizeram um evento ao vivo, né? 4 dias de evento ao vivo. O nome do evento era Mini Curso Os Segredos do Chantininho Perfeito. É para o nicho de confeitaria. Eles tinham uma meta de colocar 1.000 pessoas ao vivo e no primeiro dia tiveram 1.400 pessoas. Foi muito massa, o engajamento foi muito alto ali. A Expert ficou feliz da vida. Continuando aqui, a gente tem a campanha de divulgação das aulas, que as aulas acontecem ao vivo. Eles tiravam a aula do ar em 24 horas depois. Então, nesse período de 24 horas, eles tinham que divulgar essa aula para ter o máximo de pessoas que se inscreveram no evento e não assistiram ao vivo, que assistissem a gravação antes que elas saíssem do ar. Depois a gente tem aqui algumas coisas que eu orientei para eles fazerem também, que é configurar a recuperação de carrinho. As pessoas chegarem no checkout e não comprarem, elas receberem um e-mail de recuperação. Isso gera muito resultado para a gente. Essa parte aqui na nossa empresa não sou eu que faço, tá? Então quem orientou eles nesse sentido foi o Fred, meu sócio. Foi um bônus aí, um over delivery, além da mentoria de tráfego. Eles receberam uma orientação de como trabalhar essa recuperação de carrinho para que eles conseguissem recuperar boa parte das vendas das pessoas que chegam no checkout e acabam não comprando. Depois a gente tem aqui a configuração de upsell na Hotmart, carrinho aberto, né? O período que eles iam ficar com o carrinho aberto, a gente seta aqui é do dia 25 ao dia 2. Depois a campanha de abertura de carrinho, que é rodada do dia 25 ao dia 28. Eu sempre procuro orientar para separar entre campanha de abertura de carrinho e fechamento de carrinho.
São duas comunicações diferentes. Então, de abertura de carrinho ia até o dia 28, depois a live tira dúvidas, a campanha de fechamento de carrinho, que aí são outros criativos, a abordagem de escassez, é outra pegada, que o prazo para essa campanha era do dia 1º ao dia 2, e aqui mais duas atividades que eles ainda vão fazer. O relatório das campanhas, que é um debriefing de tudo que aconteceu, eles vão trabalhar nisso para levantar todas as informações do tráfego, todos os detalhes, como que ficou, as métricas finais, e também uma campanha de downsell, que eles vão fazer uma ação de downsell para vender um outro produto de ticket mais barato. A gente colocou todas as atividades aqui. O principal, o core, né? O foco da mentoria é o tráfego, mas algumas atividades têm uma relação ali bem próxima, a gente acaba pontuando aqui. E aquilo que não é a minha expertise, eu sempre procuro trazer alguém para poder agregar, porque a gente tem uma equipe aqui muito boa, graças a Deus, que a gente consegue fazer ótimos lançamentos e conseguimos ajudar as pessoas que estão na mentoria com a gente, beleza? Então o que acontece? Eu fiz um overview aqui de todas as atividades que eu passei para o Ítalo e o Thiago que estão na minha mentoria. Dependendo do modelo de lançamento, são outras atividades. No caso deles era um lançamento ao vivo, tinha algumas coisas mais específicas. Quando é um interno clássico é um pouco diferente. Isso vai variando, tá? As atividades vão variar de acordo com o lançamento e por isso que eu gosto tanto de mentoria. Porque mentoria eu vou caso a caso, consigo ser específico, é diferente de um curso que você simplesmente assiste uma aula e não sabe muito bem o que fazer, fica perdido. E aí nesse caso eu consigo acompanhar todos que estão na mentoria comigo, isso faz muita diferença. Mas antes de a gente encerrar aqui, deixa eu te mostrar como que funciona o meu planejamento. Eu te mostrei o mais simples para que você não se assustasse, mas eu vou te mostrar como funciona o meu, que é bem mais detalhado. Na verdade, não é só meu, é da nossa equipe aqui, que entra a execução da atividade de todos que estão envolvidos no lançamento. Então você vai ver que é um planejamento muito maior e bem mais detalhado, tá? Eu procuro ir por partes. Quem entra na mentoria comigo, eu procuro dar um primeiro degrau de planejamento. Depois que eles conseguem executar isso, por exemplo, o caso do Ítalo e do Thiago, esse aqui foi o primeiro lançamento, eles terminaram agora. No próximo, eu já vou ter um nível de exigência com eles bem maior. Então a gente vai ter que planejar bem mais detalhes para que eles consigam ter muito mais resultado. No nosso caso aqui, a gente se cobra muito, porque a gente está no jogo de lançamento de 7 dígitos e isso requer muita atenção nossa e de toda a equipe. Aqui, para compartilhar com você, é o planejamento de um lançamento com um cliente que a gente tem aqui no Brasil. Tá? A gente tem cliente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e esse daqui é o planejamento de um dos nossos clientes. E aqui você vai perceber que são muitas atividades, tá? Bem detalhado, desde a cópia aqui dos criativos, a edição, a gravação, página de captura, página de obrigado, automação, todos os detalhes. Ó. Criativos em imagem da contagem regressiva, tema das aulas, mensagem no Telegram, todos os detalhes, tá vendo? É bem detalhado mesmo. Aí, além das tarefas, a gente tem aqui o prazo, a gente tem aqui o responsável da nossa equipe, o responsável da equipe do nosso parceiro, do nosso cliente, que a gente vem pontuando aqui, e isso levou a nossa organização para um outro nível. Uma coisa muito legal também, aqui quando eu abro, dá para você fazer comentários. Então, em atividades que envolvem várias pessoas, você consegue comentar dentro da própria atividade. Aqui, ó, você consegue comentar, marcar outra pessoa, isso é muito massa. O que eu quero te mostrar com isso? Conforme o seu nível vai avançando, se você está começando, se você faz lançamento de 6 dígitos, se você faz lançamento de 7 dígitos, ou se você, como a gente, está buscando lançamentos de 8 dígitos, seu nível de organização cada vez vai ser maior, tá? Precisa ser maior. Sua equipe vai crescer, você precisa delegar, isso aqui faz parte. Mesmo que hoje seja só você, tá? Que seja uma eu presa, ou que você seja o lançador sozinho, você já precisa começar a se organizar para chegar no nível de detalhamento como a gente trabalha hoje e até um nível acima, que é o que a gente está buscando. Mas, para você que está começando, às vezes você fala, beleza, Rodrigo, eu gostei, mas será que tem uma forma mais simples para eu dar o primeiro passo? A forma que você começou, você já começou por aqui? E não, eu não comecei pelo Notion. Eu comecei da forma mais simples possível, que foi uma planilha do Google Docs, que eu vou te mostrar agora como que ela funciona. É a mesma estrutura, só que é uma forma muito mais simples de fazer. Tá? Principalmente para você que está começando, foi a forma que eu comecei. Essa aqui foi uma planilha que eu usei num lançamento daquele mesmo cliente nosso lá que eu te mostrei no Notion, só que aqui eram lançamentos anteriores, uma forma mais simples, a gente estava começando esse planejamento. Então o que é que tinha aqui? É uma planilha que eu tenho uma coluna aqui do feito, que eu posso marcar, igual eu faço lá, uma coluna de fase, né? Que eu tenho aqui a fase distribuição, convite, antecipação, evento e oferta, a data de início da atividade, a data de fim, o responsável e a tarefa. Então, a estrutura, você observa que é a mesma, só que aqui é mais simples, né? A planilha é mais fácil de você duplicar, é bem mais simples de poder mexer. E aí, eu configurei para quando eu marco aqui essa opção, ele traçava aqui todas as atividades, eu sei que essa atividade foi cumprida. Então, quando a atividade ela não tinha sido cumprida, ela ficava assim, tá? E quando ela é cumprida, ele muda a cor
e também faz um tracinho dentro da atividade. Isso já ajuda bastante. Se por acaso você tiver dificuldade de fazer isso, faça o mais simples possível. O objetivo é você conseguir se organizar, você saber onde você está, o que precisa ser feito, o que já foi feito e conseguir cumprir os prazos. Esse é o objetivo final, tá? Que você saiba as atividades que você precisa fazer e cumprir os prazos daquelas atividades. Se você conseguir fazer isso, independente seja no Notion, independente seja aqui nessa planilha do Google Docs, ou o que for, um aplicativo, o que você usar. O meu principal objetivo aqui não é te mostrar só a ferramenta. Meu principal objetivo aqui é te mostrar o quanto que o planejamento muda o jogo. Então, independente de como você fizer isso, o importante é que você faça. Simples assim. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e mais do que isso, eu espero que você implemente, tá? Que você execute, não só assista essa aula, mas que você execute isso que eu te mostrei aqui, beleza? Antes de ir embora, deixa seu comentário aqui abaixo, fala pra mim o que você achou desse conteúdo, se realmente te ajudou, se realmente vai te ajudar a elevar o nível do tráfego do seu lançamento. Quero muito saber, deixa seu comentário aqui abaixo, beleza? Então fechado, a gente se vê numa próxima aula, num próximo vídeo e até lá!